Prazeres de amar. Prazeres de amar, né? Boa noite, boa noite. Boa noite, Ju. Boa noite, sejam bem-vindos, bem-vindas. Estamos aqui. Nosso tema de agora, da nossa live, dando continuidade à jornada da Roda da Vida. Será com a Rosana, sobre relacionamento, as dores de amar. Então, venha conosco. Quero pedir para vocês aí chamar os seus amigos. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos todos que estão entrando. Vamos lá. Mandem aí os aviãozinhos para os amigos que precisam, né? Conhecer um pouquinho sobre relacionamento. A Rosana é ótima, eu estou aqui, né? Chamando o pessoal para participar conosco. Chame você aí também, seus amigos, sua família. Vamos lá. Venha conosco. E Narcisa, boa noite, amiga. Seja bem-vinda. Rosana. Vou chamar a Rosana para ela se apresentar para nós. Vamos esperar a Rosana. Leilane, boa noite. Boa noite a todos e a todas. Olá! Boa noite! Uma honra, obrigada pelo convite, Cecília. Adorei o tema da Roda aí da Vida, adorei o convite para falar sobre relacionamentos também. Parabéns pela ideia e pela iniciativa, muito bacana. Gostei bastante. Sim, então eu que agradeço, né, a sua disponibilidade de dar aqui para nós, né, para mim, para os meus seguidores, exatamente esse tema, né, assim, tão necessário nesse momento, que é relacionamentos. Sem relacionamento nós não somos nada, né? Nós, até para nascer a gente precisa estar com o outro, né? Então, eu vou passar a palavra para você, porque eu gostaria que você se apresentasse, né? Como eu tenho falado nas lives anteriores, que essas lives, né, é um network. Esses dias eu coloquei no meu feed, falando um pouquinho, né? Então, assim, de uma certa forma, como eu desenvolvo um projeto, né, um método em carreira. Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho, se apresentasse, né? Para que nós a conhecer, assim, para quem não te conhece, né, te conhecer, tá bom? Claro! Vamos Bom, lá. eu me chamo Rosana Freire, eu sou gaúcha natural de Porto Alegre, eu sou jornalista de formação profissional do marketing também. Hoje em dia eu atuo como coach e terapeuta integrativa. Eu sou especialista nas áreas de relacionamentos, de amor próprio e sexualidade. Eu trabalho só com público feminino. Minha missão é cuidar dessas mulheres aí para descobrirem, despertar esse amor próprio, que a gente já nasce com ele, né? Ele só tá lá escondidinho, eu digo, numa caverna escura, uma pedra bruta, às vezes que só precisa ser lapidada, né? Para a gente poder sim ter relacionamentos de valor, saber escolher e entender realmente o significado real de valor. Porque muitas vezes a gente se perde aí nos padrões que a gente vê, no mundo um pouco confuso que a gente vive, né? Dentro das nossas feridas internas, das nossas fraturas internas, né? Emocionais, a gente acaba se perdendo e não entendendo muito bem qual é o significado de amor. E muitas vezes o amor, a gente vê ele como uma migalha, e na verdade o amor é riqueza, né? Ele é abundância. Então eu tô aí nessa empreitada, nessa missão de vida, fazendo isso que eu amo, cuidando dessas mulheres, ajudando aí, intermediando elas se encontrarem, porque eu digo, é o trabalho delas, é elas que fazem, eu só tô aqui para ajudar no caminho. Uma mediadora, né, de encontro ao Exato. amor, né? Então, aí, e fala para nós agora então um pouquinho, né? Antes disso, eu gostaria de falar para todos que estão aqui, né, que vocês podem fazer perguntas, tá? Caso vocês queiram saber alguma coisa, pode nos perguntar, tá bom? E que você falasse um pouco desse tema, né? Assim, a profundidade desse tema, né? Quando a gente fala em relacionamento,
Porque na roda da vida, como eu falei, eu não sei se todos que estão aqui me conhecem, mas eu sou Cecília Peixoto, psicóloga, e essa jornada da vida está acontecendo, né, em alguns dias, e essa semana serão 7 lives, agora já está na segunda live, então nós temos ainda mais essa de agora e mais 5. E a roda da vida é uma ferramenta muito rica para trabalhar o desenvolvimento, o autoconhecimento, que é um momento onde a gente olha para dentro de nós, né, como nós nos sentimos, né, porque é uma coisa de internalização. Então, quando a gente olha para esse relacionamento, muitas pessoas, às vezes, por não ter um relacionamento, ou mesmo ter um de má qualidade, ela coloca essa forma, né, a dor de amar. E aí eu passo para você falar isso aí para nós agora, né? Dessas as dores de amar. Como é que seria isso aí? Bom, o primeiro ponto, né? O amor de verdade, o amor real, o amor genuíno, ele não traz dor. Não vamos falar que o relacionamento ideal e dos sonhos é aquele conto de fadas que a gente vê da Disney, de Hollywood, que não há sofrimento, que não há uma discussão, que não há um desalinhamento. Ah, mas no seu todo ele é estável, no seu todo ele é evolutivo, no seu todo ele tem parceria, no seu todo ele tem clareza, né? No seu todo ele é limpo, ele é leve. Então é isso que a gente tem que entender. No momento que algo que tu força demais, parece que tu tá tentando entrar num sapato que não é no teu número, tem que parar e observar, tem alguma coisa errada. O relacionamento ideal é como se tu colocasse um sapato do teu número. Serviu perfeitamente. Pode ficar um pouquinho grande, pega um pouquinho no dedinho, ok. Mas não pode ficar te causando bolhas, calos. Não pode ser algo que tu não consiga andar. Ele precisa ser leve, precisa ser fluido como tudo na vida. E o relacionamento, como tu mesma falou, né, Cecília? Ele é para nos fazer crescer. Ninguém cresce trancado numa caverna, né? Como eu sempre digo. Então a gente está aqui para evoluir nos nossos relacionamentos. Só que a gente tem que ver isso como um benefício e não como um martírio, né? Porque eu tenho que crescer no relacionamento, então vou entrar num relacionamento complexo, difícil, desafiador. Não. A gente tem que entender que se a gente não achar um parceiro que seja bacana, que esteja alinhado com as nossas expectativas, com os nossos sonhos, que tenha afinidade sim, porque essa coisa dos opostos se atrai, pelo menos na minha verdade, não funciona. Eu acho que dá atrito. Então tem que ter esse alinhamento, porque no momento que tu vai de um parceiro ao contrário disso, tu começa a ter atritos. Começa o negócio a desandar. E se tu tem muita briga, a energia é ruim, tu desalinha em tudo. E a gente precisa ver um relacionamento com um olhar mais amplo e racional até, como uma gestão de empresa. Existem vários setores dentro de um relacionamento que são precisos ser olhados assim com mais carinho. A sexualidade, o lado financeiro, o lado emocional, tem todo familiar, porque os dois têm uma família de origem e traz toda uma carga junto e tem que respeitar, cada um tem uma história, uma referência, perspectivas de vida e traz suas feridas emocionais. Por mais saudável que a pessoa seja, ela tem suas feridas emocionais. Às vezes o que acontece para ti pode não ter um peso tão grande, mas para o outro pode ser o fim do mundo. E a gente precisa ter essa empatia. Eu acho que a empatia é uma das palavras-chave para um relacionamento feliz. Então, a gente precisa tirar esse egocentrismo, né? E ser mais amplo. O amor, ele é amplo, ele é grande. Ele não pode ser aquele amor que a gente vê, que eu chamo de amor infantil, né? Que é aquele amor que a gente recebe dos nossos pais quando a gente nasce. Que é aquele amor que a gente é alimentado só do receber. Que a gente precisa que eles nos troquem a fralda, que eles nos amamentem, que eles nos deem atenção, que eles nos ajudem a andar. Que a gente mais recebe do que doa, né? Eu quando era bebê, eu não tinha capacidade de acolher a minha mãe, por exemplo, né? Era um amor que eu só recebia. E a gente acaba formatando esse padrão de relacionamento na nossa cabeça e a gente leva isso para a vida. Por isso que eu chamo de amor infantil. E aí, quando a gente conhece uma pessoa, a gente se envolve e a gente só quer receber. Essa pessoa tem que me fazer feliz. Essa pessoa tem que cumprir as minhas vontades. Essa pessoa tem que realizar os meus sonhos, os meus desejos. Peraí, ela não tem que nada. Começa por aí. Essa responsabilidade é muito grande para colocar no colo de uma pessoa. E também, pelo amor de Deus,
Se tu não fizer isso por ti, ninguém tem obrigação de fazer. Então, Uhum. as pessoas têm que andar juntos, né? Como se diz, um casal de aves só andam, só vão juntas porque cada um voa com as suas asas. Então, a gente tem que Exatamente. entender, né? Que os dois precisam se ajudar. Ninguém pode levar um no colo do outro. Uma hora isso vai doer. Eu já vivi os dois lados nos relacionamentos, sabe? De levar e de ser levada. E os dois lados, uma hora tu diz, bah, não tá legal. Tem alguma coisa desalinhada. E é óbvio. Enquanto a gente não trouxer isso para nossa consciência, enquanto a gente viver baseado em nosso lado emocional, nessa parte inconsciente da qual a gente não tem acesso facilmente, não buscar o porquê disso tudo, o porquê que a gente age dessa forma, a gente vai ficar refém de amor, desse amor que a gente pinta lá da infância, desse amor que a gente vê na Disney, desse amor que a gente vê em Hollywood, desse amor que a gente vê nas novelas. E a gente precisa entender É o que o pior amor, ele deles, precisa... né? Exato, O precisa ser pior deles é o maduro. da novela, né? Porque eu acho que esse tema é muito parecido com o amor das novelas, que tem que ser aquele amor que tem que sofrer, que tem um mocinho lá e tem a bandida que toma o marido da outra, e tem que. Sim, tipo assim, é a bagunça do amor, eu diria, né? Exato. A gente tem que pensar que a gente não precisa dar audiência para ninguém, entendeu? A gente não é Rede Globo, a gente não precisa ter essas oscilações. De loucura já basta a vida, que é uma montanha-russa, né? Então a gente precisa realmente entender, ter mais racionalidade dentro dos nossos relacionamentos, sabe? Porque senão, meu Deus, não há emoção. Se a gente basear nossos relacionamentos no emocional, não há pilar que sustente um negócio desses. Não há, é como se fossem duas crianças querendo se relacionar. Não vai dar certo, entendeu? Não tem como dar certo. Sim. Inclusive, né, Osana, eu fico olhando algumas pessoas, elas falam assim, eu vou me casar porque eu quero ser feliz, né? Você acha que essa expressão é certa? A gente tem que pensar assim? Não. Tipo, os casar é um sonho, pode ser um sonho, e aí tipo, vai te tornar mais feliz. É algo que vai somar, vai empilhar ali dentro dos teus sonhos e da tua felicidade dentro dos teus desejos a serem alcançados. Agora eu não posso, é a mesma coisa que eu estava falando antes, eu não posso colocar como meta e como responsabilidade a minha felicidade na frente. Ou no outro. É como se eu tivesse montada no burro com uma varinha de pescar e uma cenoura na frente fazendo ele andar. E a cenoura fosse a felicidade. Ele nunca vai alcançar. Pessoas assim, normalmente, elas colocam sempre assim, ó. Eu vou ser feliz se. O famoso se, né? No budismo, esse se, ele é sinônimo de infelicidade. Porque ele não é real, né? Ele não é real, ele nunca está no presente, né? Ele é sempre uma Uhum. possibilidade. Então a gente não pode botar nossa felicidade sempre como uma meta. Ok, tu tem sonhos, tem coisas que não alcançou. Ok, tu vai ser mais feliz. Mas tu não pode ficar dependendo desse ser sempre. Tu tem que ser feliz aqui, agora, hoje, com o que tu tem. Tu acha que tu não é suficientemente abençoada para ser feliz? Se tu tem duas pernas para andar, para te levar onde tu quer, se tu tem uma boca que tu sente o sabor das coisas, olha que bênção, um nariz que tu sente o cheiro das coisas, dois pulmões, tu não precisa de aparelhos para respirar, tu tem um teto na tua cabeça, tu tem pessoas que te criaram bem ou mal, independente da tua história, sabe? A gente tem muita coisa para agradecer, só que as pessoas não conseguem ver esse todo. Então elas ficam olhando para frente, botando um castelo, montando uma história que é inatingível. Ela vai casar e ela não vai ser feliz. Vai ser esse o resultado. Independente que o cara seja o mais fodástico da vida, o cara seja o mais incrível, o cara seja maravilhoso. Ele não vai conseguir fazer ela feliz porque ela não tá aberta a isso. Porque ela não consegue se fazer feliz. Não vai ser um casamento que vai fazer isso, entendeu? Um casamento só vai fazer feliz quem já é feliz. Exatamente, é isso mesmo. E quando assim a gente pensa e fala sobre essa dor do amor, até nas próprias músicas, né? Assim, eu respeito quem gosta, mas eu já percebi o seguinte, que geralmente as músicas sertanejas falam de muita dor, né? É. A gente sempre fala dor de cotovelo, né? Sim, é sempre que o outro me fez mal, é aquela coisa da culpa, né? Como que a gente pode deixar de lado um pouco dessa culpa para conseguir ter esse amor, essa percepção real do amor? A gente primeiro precisa entender que o outro tem uma vida, tem uma perspectiva, tem uma história
eu vejo muitas meninas me procurando e falando da rejeição, né? Aí eu fui rejeitada, querendo ou não, é um sentimento de culpa, como se elas tivessem feito alguma coisa de errado pro homem, para aquele rapaz, para aquele garoto não querer elas. E na verdade a gente tem que entender que a gente não pode botar o nosso valor na escolha na mão do outro. Isso é um absurdo, sabe? Se eu vou lá num buffet e escolho comer arroz e não quero pegar o feijão não é ruim porque eu não peguei, tu entende? Eu simplesmente não achei lógico pegar o feijão. Eu posso até gostar de feijão, mas para mim não foi benéfico. E aí é até interessante, pode parecer frio também, mas é até interessante ver como um negócio no momento que tu vai escolher alguém para ter um relacionamento, por exemplo. Eu vou entrar num namoro, numa relação, eu vou casar se essa relação for para mim de uma forma benéfica. Se for jogo, se for negócio, para mim eu jamais vou entrar num relacionamento do qual eu acho que eu não vou ter vantagens, do qual eu acho que eu não tenho afinidades, do qual eu acho que eu não vou ter benefícios. Eu não vou casar e namorar com alguém que não tenha nada a ver comigo. E essa pessoa não é menos valorosa por isso. Tu entende? Porque eu não sou tipo, eu sou a melhor pessoa do mundo e o outro não tem nada a ver comigo, ela é a pior pessoa. Não, não é isso. Simplesmente eu vou buscar alguém que seja mais próximo, mais parecido dentro da minha perspectiva de vida, dentro dos meus gostos, dentro do que eu quero, da minha expectativa, dos meus sonhos, do que eu quero construir. Então a gente precisa entender que essa coisa da culpa é muita insegurança. Falta de amor próprio, falta de autoestima, e muitas vezes isso casa na falta de autoconhecimento. Porque eu não reconheço o meu valor. Então eu coloco o meu valor, tá na mão de cada um que eu me relaciono. Né? Tipo, a pessoa que eu conheci lá, o Joãozinho que eu conheci, não me procurou mais, então, tipo, ele não gosta mais de mim. Ou Maurício falou que não queria namorar, e uma semana tá namorando com outra. Então eu não sou boa o suficiente, outra guria é melhor do que eu. Eu não posso fazer isso comigo. Isso é uma judiaria, gente. Isso não se faz, a gente não pode deixar que o outro nos dê o nosso valor. A gente não tem culpa. Se eu fui traída, por exemplo, num relacionamento, que também é outro sentimento que dá muita culpa, normalmente, quando a pessoa que é traída, quem é a vítima ali da história, né? Eu não fui traída por minha culpa, tenha certeza disso. Eu jamais gostaria de ser traída, portanto, eu não tenho culpa. Eu não escolhi ser traída. Eu não pedi para ele me trair. Então, a culpa não é minha. Se o outro foi lá, quebrou um acordo, porque é uma quebra de acordo, no momento que tu entra num acordo de monogamia, de um relacionamento, né, que é perfil ocidental, que a gente tem só nós dois, não é um relacionamento aberto, que a gente tem que cumprir esse acordo de ficar só nós dois nos relacionando de forma afetiva, e ele vai lá e fica com uma outra menina, não fui eu que quebrei o acordo, não sou eu que estou fazendo escolhas erradas, não sou eu que não estou sendo confiável. Eu estou fazendo a minha parte, eu estou sendo honesta, eu estou sendo legal, eu estou fazendo o que eu combinei, sabe? O meu acordado. Então eu tenho que entender que o problema não está em mim. A ferida emocional está no outro, que não está conseguindo se suprir dentro da relação. E não é porque eu não estou dando o suficiente para ele, né? O que falta que ele foi buscar lá fora? Aquele vazio interno dele, provavelmente. Porque as pessoas que traem normalmente têm aquele vazio que elas mesmas causaram ao longo da vida, porque todo mundo é escasso até se encontrar, se conhecer, se preencher com seu amor próprio para depois encontrar uma outra pessoa. Então essa pessoa está andando como um buraco vazio, buscando alguém para preencher, plantar essas plantinhas ali naquele buraco, né? Uma bengala emocional, como eu digo. Então a gente tem que ter essa consciência de que a culpa não é minha. A sensação na hora é culpa. Eu já fui traída, eu já peguei ex-namorado na cama, já peguei ex-namorado em festa. Então, tipo, pra mim as duas vezes foram muito fortes a cena. E realmente, o primeiro impacto que tu fala, meu Deus, onde é que eu errei? O que eu falhei? O que eu não dei? O que eu fiz de errado? É primeiro impacto. A gente se vê pequena, é claro, é natural. E esse momento é o momento que a gente tem que se acolher. Só que também tem que esperar e baixar essa emoção e ter esse entendimento de que não fui eu que fiz. Foi o outro que fez. Portanto, tá tudo certo de uma certa forma, entendeu? Vida que segue. Quero perdoar? Ok, não quero? Vamos lá. Não vou levar isso para um outro relacionamento, entende? Não vou achar que eu vou me relacionar e todo mundo vai me trair porque um me traiu. A gente tem que entender isso também, de não criar esses traumas, esses buracos. E a gente ser autossuficiente. Por isso que é tão importante o amor próprio, né, Cecília? É tão importante a gente se alimentar disso, porque se
a gente não faz isso pela gente, a gente fica carente, dependente emocional do outro. E se o outro faz uma mancada, meu Deus, o nosso mundo acaba, eles tiram o nosso chão. E a gente não pode botar a nossa vida, a nossa alegria, o nosso amor próprio na mão do outro. Eu acredito muito que a gente deve colocar no outro o nosso amor, né? Assim, todo relacionamento, quando ele começa assim, eu quero te amar, eu quero te fazer feliz. Essa expectativa assim de eu doar o meu eu para o outro é quase que 100% de chance de ser um relacionamento muito feliz. Porque você não está indo com expectativa do outro para você, e sim de você para o outro. Então você quer amar aquele outro. E muitas vezes, mesmo sendo assim, muitos relacionamentos não dão certo. Mas o que que nós devemos fazer nesse momento também, quando um relacionamento não dá certo? Acho que é como essa analogia que você falou do sapato. Aquele sapato me serviu por um tempo, mas é estranho falar isso, mas a gente tem que aceitar. A aceitação é um passo para o nosso sucesso também. Porque quando você fala a questão dessa culpa que você está citando, qual sentido tem uma pessoa que não quer mais ficar do seu lado e você ficar insistindo para que ela fique ao seu lado? Eu penso, né, como psicóloga, que isso seria um controle. Eu quero controlar o outro a me escolher, a estar comigo, né, a me amar, sendo que o outro não quer me escolher. Então, é mais fácil para mim colocar a culpa no outro pela não escolha dele. E aí a pessoa não quer aceitar essa não escolha. Então, o que que ela faz? Ela fica implorando amor, né? Isso é E péssimo. aí eu queria que você falasse, porque você tem um método, né, fantástico, que eu já estou na lista desse método que você criou. Chega de implorar amor. Diz aí Chega de para implorar amor. nós, né? Você que está aí, Exato. gente, nos assistindo, tô vendo aí algumas pessoas entrarem aí. Sirlene, boa noite. Adriano, Grace, sejam todos bem-vindos aí, quem que eu não falei, a Kelly Ninja, né, tá aí com a gente. Todos vocês aí, gente, vocês já imploraram amor alguma vez? Vocês imploram amor? Como é que vocês verem? Vocês querem fazer alguma pergunta? Aproveita, porque a Rosana ela tem muito conhecimento teórico, vivencial, né? Por isso que ela está aqui, né? Para passar esse conhecimento para vocês, certo? Então, assim, diz aí pra gente. Eu quero que as pessoas conheçam o seu trabalho, porque eu sou suspeita, porque eu sou muito apaixonada. Eu acho assim que você trabalha muito bem com relacionamento. Então diz aí para nós. Então, o Chega de Implorar Amor, ele surgiu exatamente com essa ideia, exatamente pelo nome, né? Porque eu vejo muitas clientes e muitas pessoas, enfim, que chegam através do Insta, do WhatsApp e tal, que vêm me procurar mulheres e tal, que estão sempre implorando o amor, fazendo esse movimento, seja de um rapaz, um namorado, um marido que acabou o relacionamento, ou alguém que não quer namorar, que só quer ficar, só quer pegação, ou alguém que ela quer muito ter alguma coisa e a pessoa não quer nada, só quer amizade, enfim. Tá sempre nesse movimento de escassez e buscando o que não vem. Por quê? Porque é aquilo que eu falei, é um buraco vazio. Normalmente, quando a gente implora amor, normalmente quando a gente se sente rejeitada, normalmente quando a gente busca quem não nos quer, é porque a gente tem um vazio muito grande dentro da gente. E nós, do 0 aos 7 anos, somos escassos, né, Cecília? Independente da gente ter uma família saudável ou não. Somos crianças sem filtro emocional. Como eu te disse, a gente tem aquele movimento do amor infantil inicialmente, que a gente só recebe. E tudo que acontece com a gente grava de forma emotiva. A gente não registra no nosso cérebro de forma racional, como uma explicação lógica, argumentada. Então, por mais feliz que tu tenha sido na tua infância, tem uma coisinha ou outra ali, um medo, alguma coisa, uma escassez, algo que aconteceu ali, que ficou registrado lá no teu cérebro, no teu inconsciente. E provavelmente tu repete esse padrão de vício emocional lá no teu relacionamento. E isso te faz buscar esses amores impossíveis. Isso te faz implorar medo de ser rejeitada, né? Vamos citar um exemplo. Vamos dizer que tu viveu numa família que teu pai foi embora de casa
numa separação com a tua mãe. Ok, tava tudo certo, tu sempre foi super amada, tudo certo. Mas tu viu, gravou aquela cena do teu pai saindo de casa, pegando a mala e saindo de casa. No momento, quando tu é criança, tu não raciocinou. Ah, meu pai tá saindo de casa porque o relacionamento dos meus pais, o casamento não deu certo, não tem nada a ver comigo, com a minha irmã, com a minha família, enfim. Não foi isso que tu pensou. Provavelmente tu sentiu, eu não sou boa o suficiente pro meu pai, né? O meu pai tá saindo porque eu não consegui amá-lo suficientemente ou ele não me ama suficientemente. A gente tem uma ideia mais emocional. Então, a gente precisa buscar a fundo. O primeiro passo é buscar, entender lá nas nossas origens, lá na nossa infância, na adolescência, tudo que aconteceu com a gente. Deixa eu olhar lá para dentro, quais são as feridas, os meus traumas emocionais, o que acontece dentro de mim. O primeiro passo é esse, enxergar isso. Depois, entender os meus vícios emocionais. Como é que eu reajo com as frustrações? Eu fico calada, com medo, ou eu reajo mais raivosa? É outro padrão que a gente também precisa observar, porque normalmente a gente repete padrões nos nossos relacionamentos. Os nossos relacionamentos, eles são cíclicos, a gente fica como se a gente estivesse correndo atrás do próprio rabo. Todo mundo é assim até se conhecer. Então, tipo, tu quebra a cara e parece que tu só troca, tu troca de barco, sabe? É como tu vai trocando de barco, e na verdade esses barcos são os parceiros. E daí vai acontecendo, afunda de novo, e afunda de novo, e afunda de novo. Tu diz, mas pelo amor de Deus, o que eu tô fazendo de errado que tá sempre esse negócio afundando e eu não consigo fazer esse negócio chegar até o ponto onde eu quero, né? Então, é aquilo que eu disse, a gente não pode viver no automático e nas bases emocionais. A gente precisa entender o que eu tô repetindo que não tá sendo saudável. Eu preciso me curar. Se eu busco um relacionamento saudável, eu preciso ser saudável. Se eu não quero implorar amor, eu preciso estar cheia de amor. Como tu disse, quando eu entro num relacionamento, eu vou entrar para amar. Por quê? Porque eu tenho tanto amor dentro de mim que eu tenho para distribuir. Sabe? Não me falta amor. Eu não entro para receber. Claro que eu quero ser amada, mas não é esse o ponto. O ponto é que eu transbordo amor, né? Eu transbordo amor, por isso eu tenho amor para dar. E quando eu tenho amor para dar, é porque eu sou uma pessoa saudável. Porque eu consegui perdoar os meus pais, honrar e respeitar a minha história. Eu consegui entender meus relacionamentos passados, por mais desastrosos ou felizes que eles foram. Eu consigo entender o que eu faço de errado, sair do automático. Assumir as rédeas da minha vida. Parar de botar a culpa nos outros. Porque meu ex foi um babaca, porque meu ex é um embuste, porque não sei o quê. Para com isso, eles podem ter errado. Podem, né? Mas não são os únicos culpados, tu tem também muita responsabilidade. Eu sempre falo, relacionamento é 50-50. Tu tem a tua responsabilidade. E isso é autorresponsabilidade. Quando a gente tem autorresponsabilidade, é porque a gente tem amor próprio. É porque a gente assumiu o guidão, né? Da nossa vida ali e tá na frente, tá assumindo, tá controlando, sabe? O que a gente pode controlar também, né, Cecília? Que seja os nossos impulsos, nossas emoções, tem inteligência emocional que é muito importante. Não posso, sabe, deixar disparar gatilhos de trauma no meio de uma relação de algo lá da minha infância e a pessoa ficar me olhando com uma cara de tacho não entendendo nada, porque para ela aquilo não tem aquele tamanho, por exemplo. Às vezes é aquilo que a gente disse, para mim é um problema pequeno e para o outro é um wow. Por que para o outro é um wow? Né? O que aconteceu lá no passado do outro que disparou isso na cabeça dele? É muito importante a gente se conhecer e entender o que eu carrego comigo da minha história, o que me atrapalha, o que me ajuda, qual é o meu perfil comportamental. Isso é clareza, isso é autoconhecimento. Quais são as características do meu perfil comportamental que me beneficiam para a vida, que me ajudam a me impulsionar para a vida nos relacionamentos? Quais são os comportamentos nocivos que eu posso sim buscar não trazer tão presente na minha vida, ou quando ele for gritar, alavancar, eu ter mais controle, conseguir sair daquele modo automático e não reagir que nem bicho. Eu sou um ser humano, eu tenho racionalidade, eu tenho esse poder, eu não preciso ser reativa. Nós mulheres normalmente somos muito reativas, né? E a gente precisa ter mais inteligência emocional, porque a gente acaba enfiando os pés pelas mãos, porque a gente não consegue entender o que está acontecendo em muitas situações, porque a nossa emoção vem que nem um vulcão dentro da gente e a gente não consegue ter uma conversa muitas vezes madura, a gente não consegue dar um tempo, não, peraí, eu vou respirar e depois a gente conversa, eu vou lá esfriar minha cabeça, eu vou pensar um pouco no lado do outro, por que o outro fez isso. A gente não consegue ser curiosa, a gente muitas vezes vai lá de julgadora, pá.
Nós, seres Uhum. humanos, temos muito isso de julgar. E o julgamento, ele não combina com um convívio, com um convívio harmônico, com uma rotina saudável. Porque tu vai botar a tua percepção, o teu ponto de vista. E como eu disse, são duas histórias diferentes no relacionamento, né, Cecília? A pessoa tem todo um contexto Isso de aí que você está vida. falando, só te interrompendo um pouquinho, está me lembrando a nossa última live que nós falamos de relacionamento assertivo, né? Uhum, A questão de você saber se comunicar assertivamente, colocando o seu posicionamento no relacionamento. Quantos relacionamentos foram extintos, né, por essa falta? Porque, assim, às vezes você sabe ser assertiva, conversar com seu parceiro, mas ele não sabe conversar com você, não sabe te ouvir. Então, por mais tentativas que você faz, são tentativas frustradas ou frustrantes. E aí acaba não dando certo simplesmente porque não sabiam se comunicar, né? Aquela chamada comunicação não violenta, né? Ela é exato, fundamental nos relacionamentos em todos os aspectos, mas eu acho que concordo. no relacionamento afetivo é mais importante ainda, né? Você falar para o outro o que você está sentindo e não ficar pensando que o outro está pensando, né? Aquela coisa da Exato. neura, né? Esses achismos, tipo, eu sempre digo, não deixa nada entre linhas, porque isso dá espaço para Uhum, achismos, para julgamentos, para suposições. E nós, mulheres, exatamente nessa parte de comunicação, ou a gente fala tudo de uma forma, né? Cospe tudo, quase vomita no colo do parceiro, ou acha que ele tem que adivinhar as coisas, como se o homem deveria ter uma bola de cristal. Então a gente precisa falar tudo de forma clara, né? Tipo, deixa claro, eu quero ir no cinema ver tal filme, por exemplo. Eu quero ir na academia a tal hora. Tu quer ir comigo? uhum, Deixa claro, né? Tipo, amor, tô pensando em ir na academia. E daí fica esperando ele, tipo, eu vou contigo. E daí ele diz, não vou, tipo, fica quieto, não fala nada. Gente, a gente precisa ser clara, a gente não é uma criança mimada, tu entende? Por isso que eu digo, relacionamento é coisa de gente adulta, de ter uhum. maturidade. Então a gente precisa ter esse entendimento. E hoje em dia eu vejo que muitos casais acabam, né? O relacionamento acaba exatamente porque normalmente tem um querendo ali se comunicar e tem outro que não tem preguiça, como falar, lá vem DR, não sei o quê. Por mais aberta que tu chegue, por mais legal, calma, disposta que você quer ali conversar com a pessoa, o outro não quer receber, não quer falar muitas vezes, né? E os relacionamentos se Uhum. tornam descartáveis, como está vendo hoje em dia. Porque às vezes parece ser mais fácil para o outro acabar a relação do que crescer junto com aquela outra pessoa no relacionamento. Porque o relacionamento é uma Uhum. busca de crescimento, é uma busca de evolução entre os dois. É preciso um Sim. esforço, não é essa mil maravilhas, um sonho, como a gente estava falando antes da Disney e tal. A gente precisa ter esse entendimento que vai ter percalço, que vai ter desafio, mas que o que faz crescer o relacionamento não é só o amor, mas sim a vontade dos dois de quererem que aquilo dê certo, a disposição Uhum. dos dois de aprenderem com os erros, de perdoar, de relevar, de entender, de facilitar o caminho, de ceder, de puxar, mostrar o limite. E os limites têm que ser dados ali no início do relacionamento, né, Cecília? Eu vejo muita gente hoje dizendo: meu marido faz isso, assado, ele chega tarde e tal. E eu questiono: tu falou pra ele no início da relação que tu não gostava que ele chegasse tarde? Não, não falei. Eu disse, pois é. Agora passaram 5 anos. E agora tu vai dizer? Tu pode dizer, mas vai ser difícil Uhum. quebrar isso, tu entende? Porque parece que a pessoa enganou o outro durante um tempo. É como aquela que a gente diz, agora tá mostrando as garrinhas, tu entende? Por isso a Aham. Já tá importância de se cansado, né, mostrar. na verdade, né? Aí começa a mostrar. Exato. Mas na verdade você falou assim duas coisas bem interessantes, né? Aí que eu comecei aqui a pensar. Namoro é coisa para gente grande, não é para criança, né? É o Exato. relacionamento, né? O casamento. São coisas para gente grande, realmente, porque quando a gente é ainda criança, criança não namora, criança não Uh-uh. assume relacionamento afetivo. Ela tem que ter esse preparo emocional. E outra coisa também que eu ouvi também uma pessoa me dizendo, foi até um padre, né, de uma comunidade, ele dizendo o seguinte, que as pessoas, quando elas entram num relacionamento, elas dão o seu melhor. Mas no decorrer do processo do relacionamento, elas vão se distanciando, elas não conversam mais, elas não colocam mais aquela energia inicial,
no decorrer do processo. Então, muitas vezes o relacionamento afetivo ele é destruído por falta desse esforço. E outra coisa interessante que ele disse também é que quando você tem um relacionamento com uma pessoa, você tem que no final, né? Por exemplo, você está pensando em se separar de um namorado ou de um casamento, você tem que primeiro fazer a pergunta: o que que me fez ir e ficar e querer estar e me unir com essa pessoa, né? Quando eu conheci, o que que me chamou a atenção nela? Porque ele diz que quando você faz essas perguntas, você retoma, você faz um ressignificado, né, do relacionamento. E muitas vezes ele não acaba, porque você começa a ver que aquela pessoa tem aquelas qualidades. E na roda da vida, Rossano, o mais importante é que ela olha para a percepção, é a clareza do eu, não é a clareza do outro. Então, por exemplo, às vezes quando a pessoa vai fazer essa roda, eu vejo muito isso assim, quando a gente pergunta sobre relacionamento, a pessoa começa a falar assim: ah, eu acho que meu relacionamento é zero, porque meu marido, meu Deus, ele não faz isso, ele não faz. Tipo assim, vai tudo para fora. E eu falo: não, epa, para. É relacionamento seu, com você, assim. É o que que você está dando no seu relacionamento afetivo, não é o que você está recebendo, porque a análise da roda é sua, né? Você que está construindo o que que você pode melhorar no seu relacionamento, né? Então, assim, como é que você pode concluir assim, ou mesmo se colocar em relação a isso que eu estou Acho falando? que o primeiro ponto, eu sempre digo assim, a gente não tem como se relacionar com o outro se a gente não sabe se relacionar com a gente, né? O primeiro Uhum, relacionamento que a gente tem que observar é o da gente com a gente mesmo. Qual é o meu uhum, diálogo interno, né? O que que eu me conto? O que que eu me falo? Eu me saboto, eu me ajudo, eu me judio, eu me motivo, eu me animo, eu me amo, eu me acolho ou me chibateio? O que que eu faço comigo no dia a dia? Como eu me cuido? E aí vem desse processo de amor próprio também, porque é como eu me relaciono, né? Tipo, se eu faço um bolo uhum, pro meu marido, eu faço um bolo pra mim quando eu tô sozinha. Eu faço esse cuidado assim como eu faria pra ele, sabe? Eu vou pra academia pra cuidar da minha saúde. Eu bebo bastante água, sabe? Eu me alimento de coisas legais e alimentar eu quero dizer, tipo, eu escuto músicas com vibrações boas, eu leio livros que abrem minha mente para ser uma pessoa melhor. Eu invisto no meu uhum. desenvolvimento pessoal. Eu ponho meu dinheiro nisso ou ponho meu dinheiro só em Botox? Você entende? Não que Botox seja ruim, não, pelo contrário, ele é maravilhoso. Mas a gente precisa entender que o externo ele não vai sustentar o nosso interno. O Uhum. externo, ele faz parte do autocuidado. Mas se a nossa mente a gente não cuidar, não entender o que passa na nossa cabeça, no nosso coração, a gente não vai saber se relacionar com ninguém. É aquela que eu estava falando, aquela metáfora do barco. Se eu não aprender a remar, se eu não aprender a me relacionar, não adianta eu trocar de barco. Não adianta, Uhum. sabe? Porque o meu barco sempre vai afundar, sabe? Então eu Sim. preciso entender, aprender a me relacionar. E tudo começa pela gente. Então eu preciso primeiro aprender a me relacionar comigo. Para entender como eu me dou para o outro. Porque como eu me dou para o outro é como eu me dou para mim. Eu sempre digo, se a pessoa é ríspida contigo, é porque provavelmente ela é muito ríspida com ela mesma. Ela Uhum. provavelmente deve ser muito difícil viver na pele dela com ela mesma. Então, é de se observar. Como eu estou tratando o mundo, é como eu estou me tratando. Se eu sou gentil comigo, eu sou gentil com o outro. Naturalmente é assim. Não é uma regra, mas normalmente é assim. É como eu cuido. Se eu deixo minha cabeça pensar de forma desenfreada, sem observar o que ela pensa, meu Deus do céu, a gente é o que a gente pensa. A gente se nutre disso. A gente se rega por aí. É a nossa energia, a nossa motivação, a nossa disposição. A gente precisa entender isso. A gente precisa controlar e entender os nossos pensamentos, entender o que eles falam. Por isso que a meditação é maravilhosa. Porque ela nos faz silenciar e fazer entrar em contato com o nosso eu divino, com a conexão do universo, de Deus, de quem tu acredita, independente da tua forma, da tua religião, do teu mundo espiritual. Ele te Uhum. faz entrar com a tua essência. A gente fala, né? Essência é o contrário do ego. O ego é sombra. Ele é ótimo. Ele nos ajuda a crescer, ele nos protege.
mas ele nos bloqueia de um monte de coisa, ele nos faz entrar nesse modo automático, nesses padrões, nessas ondas cíclicas, nessas cagadas que eu disse que a gente faz em relacionamentos. No momento que a gente puxa a nossa essência, a nossa luz, a gente entende quem a gente é, a gente entende o que a gente quer, a gente tem clareza do que aconteceu lá com a gente e não nos define no agora. Que eu tenho sim a possibilidade de reescrever um novo padrão, uma nova vida, uma nova história. E que eu preciso sim honrar e entender o que aconteceu lá comigo e não ficar me martirizando e levando a minha mochila da vida com um peso, com paralelepípedos dentro, como se fosse um fardo. E sim entender que eu preciso levar nela o que me fez crescer, o que eu vou precisar usar ali na frente. É como se eu fosse fazer um mochilão na Europa. Eu não vou levar um monte de quinquilharia dentro da minha mochila. Eu vou levar o que eu preciso usar. E é isso que a gente precisa fazer na nossa vida. Para nossa vida, do nosso dia a dia. Quando a gente faz isso, a gente consegue se relacionar melhor com o outro. Porque a gente aprendeu a se relacionar com a gente. Isso é automático. Por isso que eu digo, melhor coisa que tem na vida para aprender a se relacionar é ficar sozinha. Não tem, tipo, tu pode crescer com o outro? Claro que tu pode. Mas há interferência de um outro na tua vida. Quando a gente está sozinha, a gente se enxerga melhor. A gente aprofunda na nossa escuridão, no nosso vazio, na nossa imensidão de forma muito mais forte, muito mais divina. Não há interferência de outro. É contigo. É tu e Deus, entende? Então é muito poderoso, é muito mais forte, muito mais intenso. Então é muito importante esse processo de tu ficar sozinha, para tu te conhecer, para tu entender. E até eu digo sempre, é uma coisa, eu sou experiência própria viva disso, Cecília. Eu saía de um relacionamento e entrava em outro. Dava 2, 3 meses, eu entrava em outro. E assim eu ia. O que acontecia? Eu já tinha os meus padrões, os meus vícios emocionais, os meus comportamentos que eu sempre ficava repetindo de relacionamento em relacionamento, os padrões novos, os vícios do relacionamento. A minha gata tá louca pra aparecer. Os meus relacionamentos que chegavam novos, eu trazia o do passado junto, entende? Eu trazia os vícios emocionais, algumas picuinhas do relacionamento anterior pro novo. Por quê? Porque eu não tinha um respiro. Eu não tinha uma clareza, porque quando a gente sai de um relacionamento, além da gente sair um pouco confuso emocional, a gente pega um pouco do outro. O outro fica com um pouco da gente. Então eu preciso se limpar, voltar, peraí, quem sou eu? O que eu quero que fique de mim no outro, pra minha vida? O que eu aprendi? O que é legal de eu levar do fulaninho comigo pra vida, que ele me ensinou de uma pessoa bacana? O que eu não quero? O que ele me ensinou que eu não quero? O que ele me ensinou que eu quero? O que é meu, o que não é meu, o que me mudou, o que eu quero manter. É preciso trabalhar isso. Só que as pessoas muitas vezes não entendem. E eu saía de um relacionamento para outro porque eu não queria dar de cara comigo mesma. Porque eu não queria enfrentar minhas sombras. Porque doía. Era mais fácil chamar alguém para ser o meu salvador. Nessa Dói busca. menos, né? Quer Exato. dizer, você pensava que doía menos, né? Exato. Eu me frustrava sempre, eram todos relacionamentos frustrados, porque eu sempre esperava um príncipe, um salvador, alguém que fizesse tudo por mim, o que eu não fazia. Só que eles nunca iam conseguir aquilo que a gente estava falando no início do nosso papo. A responsabilidade de colocar a minha felicidade na mão do outro. Sim. E mais interessante também é que quando eu costumo fazer assim uma metáfora, né? Por exemplo, Jesus, quando aconteceu a morte, né? Antes da decisão, ele ficou 40 dias no deserto. Eu fico pensando assim, né, que o que ele ficou fazendo lá 40 dias, né? Meditando, contemplando quem ele era, né? Porque ele sabia, né? Mas eu uso como se fosse assim, quando você precisa de tomar grandes decisões, você precisa estar só. Não é saudável sair de um relacionamento, você está dizendo aí, né? Prova disso. Sair de um relacionamento e entrar no outro. A melhor coisa que você faz é sair de um relacionamento e entrar em um com você, né? Para você entender as suas manias, entender como lidar com decepções, como lidar com frustrações, tentar se conhecer, tentar dar oportunidades para você, porque logicamente ter um relacionamento é muito saudável, mas tudo tem seu tempo. Então, quando você dá esse tempo, não, agora eu vou dar um tempo para mim, porque agora eu vou me conhecer mesmo, eu vou analisar o que fez com que meu relacionamento não desse certo, foi o outro, mas o que eu contribuí também, né? Porque é tudo, né? É como dois carros que se colidem.
Exato. Um deixa marcas no outro, não tem como. Você bateu no meu carro, vai ficar a marca do meu no seu e do seu no meu, né? Então, essa coisa a gente tem que estar assim bem atentos, né? Então, assim, não tenha medo de ficar só, né? É muito importante, porque quando você falou, né, eu tenho que transbordar de amor. Então, na verdade, o que que vai acontecer? Quando eu estou transbordando de amor, eu vou encontrar uma pessoa que também está transbordando de amor para me dar Exato. esse amor. É uma coisa assim tão linda falar isso, porque isso é real, É. né? É uma coisa que acontece se você for olhar. E você é prova disso, né? Sou. Sou a prova disso. E, tipo, quando a gente fala essa coisa, a gente fala, parece papo de energia, de física quântica, não deixa de ser, mas também trazendo para o mental e para o psicológico, é aquela coisa do merecimento, né? Do meu valor, do meu entendimento de quem eu quero ao meu lado, né? De quem eu quero que Uhum. caminhe comigo nessa caminhada chamada vida, né? O que que eu busco, né? Eu busco alguém que me dê migalhas ou eu busco alguém que me sirva um banquete? Alguém que esteja aberto para um relacionamento de coração, de corpo e alma, que esteja com a sua vida lá do passado resolvida, assim como eu resolvi a minha nesse tempo que eu fiquei sozinha. Alguém que tem orgulho da sua história, alguém que tem orgulho da sua família. Não alguém que esteja levando um fardo pesado, que eu não vou conseguir ajudar. Uhum. E vai ter uma divergência. A gente não entende isso, às vezes acontece até de forma inconsciente. A energia bate, né? Bate e tu te atrai. E o negócio flui quando vocês estão na mesma vibração. Tanto que, tipo, quando eu tava nos relacionamentos abusivos e tóxicos, o que eu achava? Pessoas que estavam disponíveis para entrar nesses vícios emocionais, alimentarem esses vícios emocionais meus com essa toxicidade que eu precisava alimentar. Tanto eu como o outro, né? Então, é uma troca. Então, que troca que tu tá buscando no relacionamento? O que que tu quer buscar, né? Veneno ou água, né? O Sim. que que tu tá buscando? Alguém que te alimente com veneno ou com água? Porque isso é básico. Eu tô me alimentando de quê? De veneno. Se eu tô me alimentando de veneno, eu vou buscar alguém que me dê esse veneno. Se a pessoa me jogar Uhum. água, não vai me servir, eu não vou reconhecer. Tanto que eu brinco até com meu marido. Ele apareceu na hora certa, no momento certo da minha vida. Se ele tivesse aparecido 2 anos antes, eu não teria reconhecido ele. Eu provavelmente não teria enxergado ele. Eu não teria Uhum. visto a pessoa maravilhosa que ele é. O coração dele, por quê? Porque o meu coração não era tão lindo como ele é hoje. E Porque se hoje em você dia. também tivesse com a pessoa errada, você também não ia enxergar que a pessoa certa. Porque, assim, na verdade, essa coisa de Exato. pessoa certa e errada é bem complexo. Só que eu É. acredito, assim, que às vezes você fica ali com uma pessoa que você percebe que não se encaixa em você e você continua com ela, sendo que às vezes tem uma pessoa ali na sua frente, que é o seu número, né? Eu costumo Uhum. dizer assim, quando a gente vai comprar sapatos, né? Que você também costuma É. dizer. Aí você olha para aquele sapato, poxa, aquele sapato é o que eu quero, mas ele não está te servindo, mas você quer ele, porque é ele que é o mais bonito, ele que está te chamando a atenção. Aí você vai e compra aquela coisa apertada, te machucando, mas você quer, sendo que tinha um outro ali, às vezes até um pouco menos inferior, mas ele que ia caber, né? Assim, ele que ia Suprir. entrar no seu Uhum. pé, ele que ia te fazer bem. E então a gente tem esse domínio de fazer escolhas, né? Mas por isso que Aí, eu volto àquele assunto que eu estava falando do autoconhecimento, o entendimento da gente olhar lá para a nossa história e para o nosso presente em relação ao nosso comportamento. O que que lá uhum, atrás me faltou em abundância ou em escassez? Que padrões que eu preciso que o outro me alimente? Qual é o meu nível de merecimento? O que que eu acho que eu mereço? Uma coisa é o que eu quero, que nem eu fiz um post esses dias. Tu não acha que tu tem o cara que tu quer se tu não trabalha com autoconhecimento e desenvolvimento em ti? Tem um cara que tu acha que tu merece. E o teu merecimento tá normalmente num sapato apertado, num sapato porque tu olhou porque é bonito, ou porque ele alimenta a minha dor, o meu vício emocional, ele faz eu sofrer de algo que eu me lembro lá do passado emocionalmente, de forma inconsciente. Então, por isso que é importante essa clareza. Por isso que é importante a gente entender a nossa história, conhecer os nossos pais, olhar o padrão de relacionamento dos nossos pais é algo muito importante. É muito importante porque aquela coisa de que a fruta não cai longe do pé é um dos ditados mais certeiros do mundo. A gente tem muito da nossa mãe, a gente tem muito do nosso pai. E a gente precisa uhum, olhar com isso com carinho, com acolhimento, com entendimento e com clareza para entender o que que eu quero repetir da minha mãe que vale a pena.
que que eu quero repetir do meu pai que vale a pena? O que que eu vi que a minha mãe faz que eu não gosto e eu não preciso repetir? Vai ser difícil Sim. romper padrões? Sempre é. Porque tem muitas coisas que são automáticas, como eu te falei, desses gatilhos, dessas coisas são automáticas. Mas eu posso reconhecer e começar a tentar fazer diferente. Se eu Uhum. reconheço em mim, já é o primeiro passo. Reconheço, não gosto? Primeiro passo. O segundo é começar a trabalhar, a fazer diferente. Então, tipo, isso muda tudo a minha percepção de quem eu quero do meu lado. Seja um Uhum. relacionamento amoroso, seja amigos, seja escolhas de quem a gente quer do nosso lado. Quem tá do nosso lado é a nossa família que a gente escolhe. São as pessoas que nos Uhum. nutrem de energia, de motivação para o nosso dia a dia, para as nossas vitórias, para os nossos desafios. É muito importante escolher quem está ao nosso lado. É muito importante escolher onde a gente pisa, os lugares que a gente frequenta. Isso tudo é energia, isso tudo é cuidado. Eu não quero uma pessoa que fique me maltratando, que me botando para baixo. Quero sim uma pessoa que me puxe a orelha quando eu precisar, mas eu quero sim uma pessoa que vibre com a minha felicidade quando eu conquisto algo. Vocês Uhum. entendem a diferença disso? Então eu preciso ter clareza do que alimenta dentro de mim. Muitas vezes eu estou com alguém ali me judiando e aquilo me causa um desconforto, mas para mim me parece muito comum porque meu pai e minha mãe me judiavam lá na infância. Tu entende? Então, tipo, ai, que Uhum. absurdo. Minha mãe é alcoólatra e daí eu começo a namorar um alcoólatra, mas tipo, ai, que absurdo, eu nunca vou escolher um alcoólatra. Não diga nunca, de forma inconsciente, para ter um terreno comum. Por mais que tu saiba que te doa, por mais que tu saiba que te machuca e que tu não quer isso pra ti, é Uhum. inconsciente. É uma zona comum, teu cérebro quer te proteger, quer poupar energia. Teu ego vai te Sim. dizer, vai ali que tu já conhece. Vocês entendem? É a sombra agindo, por isso que eu digo, tragam pra consciência. Saiam do modo automático, se conheçam, olhem para suas histórias com carinho e atenção. Nós não Uhum. estamos aqui para andar num trilho, a gente pode, a gente tem pernas, cabeça para fazer diferente, a gente pode. É um esforço, mas, cara, a gente está na vida para isso, entende? A gente não Se pode culpar os outros conecte, por né, com isso. você. A gente se Exato, conecta muito, nós estamos conectadas aqui, mas eu acho que a questão da conexão agora aí é com o interno, né, com o interior, para é, poder se conectar com o outro e ter um relacionamento saudável, né, e um relacionamento exato. sem dor, né? Sem Ô, dor, porque o Sandra, amor não mas é como dor. é bom falar com você e a gente já está Ah, no obrigada. final. Sim, passa É muito rápido. bom, né? Nossa segunda live juntas, né? Sim. E, nossa, eu só tenho a agradecer aí, porque esse tempo foi muito, muito positivo e somou muito, e você nos deu muito do seu conhecimento, né? Um pouquinho aí de você. E eu queria que você deixasse aí uma mensagem, né, para as pessoas que estiveram aqui conosco, né? Agradecendo aí em primeira mão todas elas que também estão aqui conosco, aproveitando aí esse tempinho, né? E aí, o que que você pode aí falar para nós para fecharmos? Bom, para fechar, a gente tem o amor que a gente merece. Eu sou daquelas que dá o tapa, dou um saculejo mesmo, porque eu acho que a gente precisa, sabe? Entender. Então, se tu tá num relacionamento que tu sofre, tu tá porque tu quer. Ninguém tá com uma arma na tua cabeça. Seja ele um relacionamento abusivo ou não. Eu entendo que muitas vezes é difícil sair de uma relação, porque eu já passei por um relacionamento abusivo. Mas a gente precisa também entender que a gente está lá dentro porque a gente quer, a gente tem recursos para sair. E como eu estava falando, tudo começa pela gente. Se eu tô num Sim. relacionamento abusivo, tem algo em comum de abusivo dentro de mim. Tem alguma janelinha que bate, que espelha esse abusivo do outro em mim. E eu sou tão abusiva Uhum. quanto. Então vamos sair desse papel de vítima. Vamos assumir as rédeas da nossa vida. Vamos investir sim no nosso desenvolvimento pessoal, no nosso psíquico, com terapia, com meditação, com dança, com contato com a natureza, tudo que te faça se conectar contigo. Olhar para a tua história com carinho, honrar e respeitar a tua família, independente da tua história. Teus pais te Uhum. colocaram no mundo, isso é muito, muito. Olha pro teu dia, olha pro teto na tua cabeça, para tuas pernas, seja grata por tudo isso que tu tem, sabe? E escolha a pessoa certa para tu estar do teu lado. Se a pessoa Uhum. não for boa o suficiente para estar ao seu lado, seja você boa o suficiente para estar contigo. Se preencha de amor. Show! Essa é a minha dica. Muito show! Inclusive, eu lembrei daquela música assim: quero um amor maior que Maior, eu. que eu.
Então, acho que Uhum. quando você canta essa música, né, essa frase dessa música diz muito e fecha muito bem tudo isso que você está nos dizendo aí, né? Que a gente tem que querer um Exato, amor maior que a gente. E não umas exato. migalhas, umas sobras, aquilo que Uhum. está sobrando no outro, não, né? A gente Não. precisa que o outro nos dê uma fórmula completa, digamos, né? Assim, não no sentido que tudo que nós já falamos aqui, né? Mas no sentido assim de que se eu transbordo, eu recebo. Se eu dou, eu recebo, né? E não querer só Exato. pegar, né? E amor próprio é isso, né? Amor próprio é você dar tudo aquilo que tem dentro de você, então automaticamente você recebe. Então foi Exato. Se eu quero um ótimo. relacionamento abundante, eu preciso ser abundante, né? Eu preciso, é aquilo, né? Aham, Quero um relacionamento saudável, eu preciso ser saudável. Começa pela gente, não adianta, para de desculpa. Chega de implorar amor para os outros. Se dê amor, que o sim. amor vem naturalmente. Começa a Não tem implorar o segredo. seu amor, né, Rossana? Por Exato, você, né, para de mesma. procurar fora, para de procurar fora. Nós somos seres Sim, divinos, está tudo dentro da gente, Cecília, está tudo dentro da gente. exatamente. Exatamente. Mas olha, ó, um coraçãozinho para você. Obrigada, gente. Obrigada, Cecília. Obrigada, Foi uma viu? honra. E vamos ver, né? Em breve, quem sabe, eu te chamo novamente para falar Bora. novamente sobre um tema bem legal. Quero entrar na sexualidade, né? Porque Opa, tem muitas pessoas por aí que gosto! estão precisando desse Sim. contexto também, E é tá bom? fundamental dentro de um relacionamento amoroso, sexualidade, né? Eu digo, é uma perna das cadeiras que não pode faltar. Isso, bah, Sim, sim, ó, é fundamental, exatamente. fundamental, né? Exatamente. Olha, gente, boa noite. Muito obrigada a todos vocês que estiveram aqui conosco, Obrigada, né? gente. Boa Então, noite. ó, essa live vai ficar gravada. Se você quer passar essa live para alguém, pede para ir lá e assistir, né? Porque acho que foi muito válido essa live que nós fizemos aqui com vocês aí, né? E principalmente com a Rossana. Tá ok? Então, Obrigada. tchau, tchau. Muito bom estar Tchau, com boa vocês. noite. Beijo Obrigada. grande. Beijo. Tchau. Tchau.